E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. Esse tipo de jogo, né, ele é muito complicado porque ele tem a métrica do próprio site, né, do próprio aplicativo, que é o seguinte: as primeiras você sempre vai ganhar. E aí, vamos supor que tem 5 rodadas, você ganha 5. O que você entende? Vou jogar mais 5, né? Exatamente. E vou arriscar mais, porque, tá muito fácil aqui, né? Fácil. Botei 5 e ganhei 50. É hoje que eu fico milionário. Botei 5 e ganhei 500. Como assim? Eu vou botar 50, né? Só que a maioria das pessoas, elas não têm um controle emocional muito forte. Então, por que esse jogo do tigrinho pegou? Porque a maioria das pessoas estão desesperadas por, né, estímulos e também por essas questões financeiras, né? As coisas encareceram demais nos últimos anos, né? Por questões da pandemia e tudo mais. E aí as pessoas estão desesperadas ali. E aí começa, aí vem um estímulo, vem outro. Então, ela vai entrar dentro daquele estímulo, né? Que não entra. E aí é o vício em jogo. Que aí também tem, por exemplo, eu tenho pacientes que antigamente passavam 7 horas do dia jogando videogame, né? Cara, verdade. E é uma dependência de jogo, né? A pessoa fica estressada quando não joga. Então, esse tipo de tecnologia, né, de jogos, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque se a pessoa for suscetível, se ela tiver uma predisposição, realmente vicia. E são pessoas que têm um estímulo de viciar mais forte, né? Mais fácil, né? Vicia com mais facilidade, sim. verdade. Por exemplo, o ciclo da pornografia ali, né? Do conteúdo da pornografia. A pessoa, ela entra no site. Ou muitas vezes aparece no Instagram, ali no explorar, conteúdos que relembram. Dispara, Porque a métrica, ele sabe que você pesquisa, né? Então, se você pesquisou, tipo, uma menina, o Instagram vai começar a te mostrar mais meninas. Meninas de biquíni. Vai te Aí mostrar vai cada um monte. vez mais daquilo. Então, explorar vai estar só aquilo, né? E aí já ativa uma opa, né? E como o homem, ele é muito mais visual do que a mulher, né? Nós temos estudos que falam isso. Os homens têm muito mais problema com pornografia do que mulheres, né? Não que as mulheres não tenham. Tem mulher que tem. Mas os homens têm muito mais esse problema e é muito mais comumente relatado entre homens do que mulher. Só que o que envolve a pornografia e o que ajuda a gente? É porque é vergonhoso, né? Não é uma coisa que você chega assim e fala, poxa, que conteúdo legal que eu acessei aqui, né? É vergonhoso. Então, na psicoterapia, a gente vai utilizar também desse mecanismo de que isso gera uma culpa, isso gera um remorso, isso gera uma vergonha, né? Porque quando eu tô com muito estímulo visual ali pornográfico, a minha parceira deixa de ser interessante. Porque ela não vai fazer aquelas acrobacias. Aquelas maracutaia, né? Ela é uma pessoa normal, bichinha, né? Ela não vai fazer aquilo. Eu acho até que a pessoa perde a noção da realidade, né? Sim, demais. Como se tudo fosse um vídeo demais. Por exemplo, eu tenho pacientes que já falaram assim, minha namorada perdeu a graça. O que eu faço? Para de assistir pornô, né? É muito fácil a resposta, mas não é só parar. Tem todo um ato, então a gente tem que começar a trabalhar bem devagarzinho, né? Devagarzinho. E vai puxando, vai ensinando pra ele. Aí ele vai ficando em abstinência, por exemplo, 3 dias de vídeo. Aí ele assiste no 3º, e aí a gente vai passando mais, né? Mesmo... A abstinência é importante para qualquer vício, né? Chega jogo online, chega pornografia. A abstinência, ela é importante você respeitar esses ciclos, porque tudo que você corta de uma vez, você está represando. Sim. Aí vai ter um momento que a pessoa explode, mas às vezes se você for dessensibilizando é melhor, né? Sim, é igual com medicação. Quem faz tratamento psiquiátrico que vai tirar a medicação. Tenho muitos pacientes, inclusive eu mesma, né? Quando eu tomei, eu cortei de uma vez. Não recomendo. Por quê? Os efeitos psicológicos que vêm, principalmente nos 10 dias após a pausa do medicamento, é para enlouquecer. Você fica irritado, você fica mal-humorado, você não dorme direito, você tem dor de cabeça, você passa mal. Eu tenho paciente que ficou suando excessivamente. Eu tenho paciente que teve sudorese. Uma sudorese intensa, que foi suando, né? Mas eu tenho paciente que ficou com choque, aqueles choques que dava choque no corpo todo, anafilático. Ah, sim. Acho que é anafilático, acho. Isso. Então, assim, quando você tira a medicação de uma vez, você entrou em abstinência pro teu cérebro, porque esses medicamentos, eles mexem com
os neurotransmissores, né? E eu falo que tem todo um mecanismo aqui, que ele já tá acostumado. Aí, do nada, você tira, ele faz, epa, e agora? O que acontece? A gente vai, a gente volta, o que a gente faz? Né? Você fica sem chão, né? Você já tá acostumado com uma forma do teu cérebro reagir. Sim. E aí você tira aqueles estímulos e aí o que sobra, Sim. né? Fica um vazio, né? Sim. Você já assistiu aquele filme Divertidamente? Já. Eu adoro esse filme, né? E ele é bom pra ilustrar um monte de coisa. Tem uma parte do filme que eles estão sozinhos, né? O nojinho, o medo e a raiva. E aí eles começam a ficar desesperados, eles começam a correr em círculo sem saber o que fazer no sistema. É exatamente isso que acontece no cérebro, né? É como se fosse... A bugada, né? Porque você começa a ter um monte de estímulo. A mesma coisa a abstinência. Então, quando o paciente entra em abstinência, por exemplo, hoje em dia está muito em alta os cigarros eletrônicos, né? Tirar aquilo ali é muito difícil, né? Então, eu falo sempre para os pacientes, vamos tentar restringir primeiro horários, depois dias, depois a gente vai espaçando, porque é um estímulo que a gente tem que tirar, que para você é um estímulo recompensatório. Então, quando a pessoa, por exemplo, vai assistir o pornô, aquilo ali é recompensatório de alguma forma, gera um prazer. Então, eu vou estar tirando aquele prazer dela, eu tenho que dar um estímulo que seja tão bom quanto aquele prazer. Cara, é verdade. Então, na verdade, você tem que... Não adianta você arrancar aquilo ali da pessoa, você tem que meio que trocar. Não você adianta. troca um super estímulo por outro. Sim. Que seja bom o suficiente, igual aquele. Por exemplo, para uma pessoa que fuma pod, o estímulo é poder ter qualidade de vida novamente, de conseguir ter disposição para correr uma partida de futebol, né? Para uma pessoa que tem vício em pornografia, é conseguir voltar a ter interesse na parceira. Eu tenho que dar um estímulo que seja tão bom quanto o que ela está tendo atualmente. Nossa, né? isso é pesado mesmo. Inclusive, quando você tem o caso de uma pessoa que está muito imersa num determinado vício, lembrei de um caso. Eu tenho um conhecido meu, muito próximo, que ele virou para mim e falou, ele começou a fumar aquele vape, né, e tal, enfim, o pendrive, ou o que quer que seja. Começou com narguilé, agora é o pendrive. Chupetinha. Aí nesses pendrive ele começou a fumar isso e falou assim, cara, tinha dia que eu acordava, eu não bebia água, eu puxava um vape. Comum. Relato de vários pacientes meus. Acorda, tipo, e cara, isso é pior do que cigarro, porque cigarro você tem que acender, não sei o que, é mais difícil você ter acesso. Sim. Agora o vape ali, que 50 mil puxadas numa única coisa. É demais aquilo ali. Sim, e o vapor ele tem mais nicotina do que o cigarro, né? Mas tem o cigarro mais. Tem mais fatores agressivos do que o vapor, porque ele tem 1 milhão de substâncias, né? Então é um concorrendo com o outro de qual é o pior, né? Qual é o pior? Só que o problema é que as pessoas tipo assim, ó, acordei, me estressei, respirei, e vai. E é muito difícil. Como é que eu vou tirar isso, né? Eu tenho que ir tirando devagarzinho. Então, o problema é que aquilo ali trata assim, né? A ansiedade de uma forma muito errada, porque eu tô puxando e aí eu me sinto mais calmo. Porque o cigarro, a bebida, né, eles produzem uma sensação de relaxamento após Sim. o uso, né? Só que eu preciso também, uma coisa muito importante, eu preciso identificar, por exemplo, no cigarro, o que o paciente mais gosta. Eu tenho pacientes que gostam de ficar entre os dedos, né? O cigarro entre os dedos. Uhum. E é aquele negocinho de ficar brincando com o cigarro. A sensação de ter um cigarro. Aqui entre os dedos, né? Porque Caramba. normalmente eles ficam assim. Uhum. Eu tenho paciente que é o puxar. Tem paciente que é o soltar. Então eu preciso entender qual que é a fissura maior. E quais são os momentos de fissura. Para depois eu começar a trazer os rompantes, né? Que ele vai tirando devagarzinho. O pessoal vai tendo. Já com o pod, eu preciso tentar entender também o que ele gosta mais. É a fumaça, né, que sai? É o fato de puxar? É o alívio que causa? Qual que é o ato, né? Para poder trabalhar dentro disso. Porque não adianta nada eu querer tratar assim, você vai parar, se eu não entendo também o que é prazeroso. Inclusive, tem no mercado internacional e tá chegando agora no Brasil, só que no Brasil é meio caro, né? No AliExpress é bem baratinho. É um cordão, que ele é cordão... Qual é o nome? Cordão anti-estresse, que você pode colocar, ou então cordão anti-fumo. E aí, tem algumas pessoas que eu conheço que estão usando. É um colar. Um colar. Ele é um colar anti-fumo, ou você pode colocar colar anti-ansiedade, anti-estresse. Assim. Todas essas buscas vai te levar para o mesmo colar no Google, né? Que quando você está muito sentindo que vai fumar, ou está se sentindo muito ansioso, porque ele funciona para os dois, você puxa. E aí ele dá uma aliviada. E o que vem? Não vem nada. É só pra você puxar. Ele vai dar uma... Você dá, tipo assim, beleza, eu vou dar uma tragada nesse cigarro imaginário.
Ele tem um sistemazinho nele que eles dizem que a puxada é diferente. É como se você tivesse com canudo. Puxando alguma coisa mesmo. Você tem a sensação de estar com um vape na boca, mas não tem nada ali, não tem uma substância, não tem nada. Aí a ideia... Cara, e o psicológico mexe... Sim. Claro que não vai ter nicotina e tudo, não é a mesma coisa. Não é igual. Mas, às vezes, você supre aquela necessidadezinha que o cara tem de dar o ato da puxada. Exatamente. Você tá enganando o cérebro. E aí eu consigo, por exemplo, um paciente que fumava, vamos supor, 50 vezes ao dia, porque eu pedi para ele contar. Com esse colazinho, ele passa para 20, porque quando ele sente muita vontade, ele puxa algumas vezes, até que a vontade é muito grande, porque a fissura tá muito grande, e normalmente a fissura dura 8 minutos. O cara tem que segurar a onda ali 8 minutos. Exatamente. Aí vai passando, né? E aí, depois que se ele não conseguir controlar, ele puxa, mas aí ele tenta de novo voltar pro cordão. Então é uma das formas, assim, de tentar auxiliar, né? Lógico que não é igual, porque não tem nicotina, não tem a sensação de prazer, mas... Mas é aquela coisa que você falou, é igual você botar salada para não comer a outra coisa que é mais calórica, né? Sim. Ou seja, você tá ali tentando controlar o seu impulso, tudo bem, no final da tarde você vai puxar o de verdade, pelo menos um pouco, para aliviar. Mas você já tirou um pouco daquela pressão que estava, né? Sim, então esse colar, ele é relativamente novo aqui no Brasil, né? Tem muitas poucas pessoas. O pessoal acha AliExpress, Mercado Livre. Acha muito no AliExpress, no Shopee, só que é venda internacional. Por exemplo, esses dias eu vi, acho que no Shopee tava R$9, só que no Mercado Livre, para você comprar de imediato, tava 50. Eu falei, eu prefiro esperar. É assim mesmo. Que isso? Acontece desse jeito eu fui também. mostrar no computador para um paciente, para virar para ele. Eu falei, meu Deus, é melhor você esperar, vamos trabalhando aqui. Quando chegar, aí você testa, né? Mas eu acho que é um bom uso, né? Mas tem que usar todos os dias. Tipo assim, bota no pescoço e não tira nunca mais, né? E segura a onda, né? E segura a onda.